Jesus está aqui, Ele é o nosso Deus, é o Deus de toda graça, de todo poder. Jesus disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Mateus 18, Jesus disse, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então Jesus está aqui. 1 Samuel 16, vamos ler com atenção para conseguirmos compreender. É um texto não desconhecido. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Diga glória a Jesus. Aleluias. Glorificado seja o nosso Deus. Irmãos, este Saul que diz aqui a Escritura Santa, foi o primeiro rei em Israel. Isso foi mais de 1000 anos antes de Cristo. Israel saiu do Egito pela mão de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, peregrinação no deserto, 40 anos, conquistaram a terra prometida por mão de Josué, depois estiveram sob o governo dos juízes, como diz em Atos dos Apóstolos, por 450 anos, até que por fim veio o profeta Samuel, que foi o profeta usado para ungir Saul como rei, e foi a pregação do culto de consagração do irmão Anderson no sábado. Diga glória a Jesus. Irmãos, Saul começou bem, começou escolhido por Deus, recebendo unção. Só que já de cara houveram alguns problemas. Aquela unção foi no capítulo 10 do livro de 1 Samuel. Irmãos, só que já no capítulo 13, o rei Saul já arranjou encrenca com os filisteus. Não está escrito em lugar nenhum que Saul tivesse buscado ao Senhor, que ele tivesse querido trazer a arca para junto de si, a Jerusalém, como fez Davi. A arca, àquela época, representava a presença de Deus. Hoje não existem mais amuletos religiosos, não existe nem crucifixo nem nada, porque Jesus disse em João 4,24, vem a hora, e agora é, em que os que adoram ao Pai, adoram em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Em espírito e em verdade quer dizer, sem se fixar em coisas que se veem, em coisas que se pegam, em evidências. Se tem alguém hoje procurando evidências, está no lugar errado, porque a igreja é lugar de procurar fé. Fé é a prova das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Diz Hebreus 11:1. Diga glória a Jesus. Saul já arranjou encrenca gratuita com os filisteus antes de buscar ao Senhor. Isso já foi um problema. Ele não preparou o coração para buscar a Deus. O rei Ezequias, antes de fazer qualquer coisa, ele mandou purificar o templo. Ele ofertou a Páscoa. Ele buscou ao Senhor. O rei Josias, já de criança, buscou a Deus. E teve ali o fato da profetisa Uda, que achou o livro da lei do Senhor. E Josias ali já se encaixou tudo que a lei dizia. Saul não, já foi arranjando encrenca com o inimigo. Irmãos, e crentes sem consagração, que se metem nas obras do diabo, é só para, como diz a expressão popular, arranjar para a cabeça. Fala assim, misericórdia. Porque isso vai na força da carne. Não, mas eu expulso o demônio, ele sai. Essa casa só sai com jejum e oração, Mateus 17:21. Jejum e oração significa uma vida consagrada a Deus. Diga glória a Jesus.
não é um crente folgado, um crente largo, um crente espaçoso, não. E esse era o problema de Saul. Irmãos, e já na primeira guerra, em 1 Samuel 13, no combate com os filisteus, o profeta Samuel se atrasou. Ele era idoso, ele tinha que viajar a pé, quando muito era de jumento. Ele se atrasou. O rei Saul já se antecipou e ele mesmo ofereceu o holocausto que dizia a lei de Moisés, que estava vigendo na época. Hoje não vige mais, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Diz Romanos capítulo 10, diga glória a Jesus. A lei que foi por Cristo abolida, disse o apóstolo Paulo. Agora os sacrifícios são sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, diz em Hebreus 13. E hoje não é mais só um sacerdote que oferece sacrifícios a Deus. Hoje todos nós. Apocalipse 5:11. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a força, a honra, a glória e louvor. Porque foste morto e com teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Fala para você, nós somos sacerdotes de Deus. Mas vós sois a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido, diz em 1 Pedro 2. Diga glória a Jesus. Mas há não muito tempo no paganismo romano, só o sacerdote que sacrificava o serviço religioso em latim. Fala-se em misericórdia. Como absurdo. Os brasileiros não sabem nem o português direito, é em latim. Fala-se em Jesus. Se não fala português muito bem explicado, falando tem gente que se dá de desentendido, faz misericórdia. Falando português rachado, escrachado, imagine falando em latim. Pois é, irmãos, isso não existe. Não existe uma classe sacerdotal. Por isso que quando o crente diz assim, isso é coisa para o pastor, você não sabe que asneira que você está falando. Fala para o irmão sem misericórdia. Todos, irmãos, não há acepção de pessoas. Paulo disse aos romanos, disse aos gálatas, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja servo, quer seja livre, todos somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. Diga glória a Deus. Na época do rei Saul havia só o profeta que podia oferecer o sacrifício a Deus. O rei Saul se antecipou, meteu-se onde não era chamado. O profeta Samuel já muito se indignou e já disse, agora o Senhor corta o reino de ti. E não só isso, daí o Saul constrangeu, o Samuel disse assim, não, mas não vai embora, vem comigo para eu adorar a Deus. E diz ali o texto de 1 Samuel 13 que Samuel ficou para Saul adorar ao Senhor. Irmãos, Saul não estava precisando adorar a Deus, Saul estava precisando se humilhar diante de Deus. Tem crente com a vida torta querendo fazer culto de ação de graças. Você está mais para uma reunião de quebrantamento do que para ação de graça, meu filho. Faz misericórdia. Você está mais para um jejum de penitência, faz misericórdia, do que para ação de graças. Diga glória a Jesus. Era o caso do Saul, ao invés de se consertar, foi adorar a Deus perante o povo. Era uma ação pública, era uma ação para convencer os olhos. Não contente com isso, houve o episódio de 1 Samuel 14, em que novamente guerra com os filisteus, e a guerra estava acirrada, estava difícil. O Saul fez aquela conjuração ensandecida, absurda, dizendo que ninguém podia comer enquanto não vencesse a guerra. Só que a guerra não seria terminada naquele dia, o povo estava desfalecendo. Jonatas, filho de Saul, pegou um favo de mel e comeu, e depois Saul queria matá-lo. Quer dizer, o Saul já estava desequilibrado, queria matar o próprio filho. E não somente isso, aconteceu o episódio de 1 Samuel 15, em que Deus mandou o Saul acabar com os amalequitas, aquele povo que nós já pregamos esses dias atrás. Êxodo 17, o povo que foi lutar contra Moisés, que as mãos de Moisés tiveram que ser sustentadas por Arão e Ur. Deus mandou agora Saul, muitos anos depois de Moisés destruir os amalequitas, e Saul não fez. E preservou o melhor ali do interdito que Deus tinha dito para não colocar a mão. E daí Samuel veio e disse aquela palavra assim: tem o Senhor tanto prazer em holocausto quanto em que se obedeça a sua voz? Pois obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia, o versículo diz, de porfiar, que é a mesma coisa que teimosia, é como iniquidade, idolatria, porque tu
tu rejeitaste a palavra do o Senhor te rejeitou a ti para que não sejas mais rei sobre Israel. E Samuel virou as costas para ir embora. Saul segurou ele pela capa, e porque ele segurou muito forte, a capa se rasgou, a capa do profeta, e o profeta voltou para ele e disse assim: como essa capa rasgou, o Senhor tem rasgado de ti o reino e dado ao teu próximo melhor do que tu. E termina o capítulo 15 dizendo que nunca mais o profeta Samuel viu o rei Saul. Por isso que o texto que nós lemos começa dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmãos, tudo isso é num contexto do Velho Testamento. Hoje, se o Espírito Santo de Deus se retira de alguém, por exemplo, um crente que se desvia, se o Espírito Santo se retira, essa pessoa está completamente perdida. Fala-se misericórdia. Irmãos, a questão de ser desviado é uma questão muito séria. Porque Hebreus 6 tem aquele texto que nós não podemos esquecer. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram as boas virtudes do século vindouro e recaíram, sejam novamente renovados para arrependimento, porque quanto a eles, novamente crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A terra que muitas vezes é embebida pela chuva e produz bom fruto é louvada, mas aqui produz espinhos e abrolhos, perto está da perdição e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Por isso, conservemos o princípio da nossa confiança até o fim, para a completa certeza da esperança. Diga glória a Jesus. Não nos façamos, pois, negligentes, mas tornemo-nos imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Diz o capítulo 6, até versículo 12. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então, o negócio de desviar é muito sério. Porque por esse texto de Hebreus 6 diz o seguinte: se a pessoa se desviou, não tem remédio. É melhor então aceitar que não foi um desvio completo, foi apenas um afastamento temporário com retorno. Porque se foi desvio mesmo, não tem salvação, está perdido. Não fique lembrando de ninguém na tua cabeça. Olhe para você mesmo. Fala assim, olhe para você. Eu não estou falando desse versículo. Eu acho que aquele carro lá está perdido mesmo. Nós não estamos aqui para julgar os outros, é para nós. Fala assim, para nós. Você cuida de você. Fala assim, cuida de você. Diga glória a Jesus. Irmãos, hoje o Espírito Santo não se retira, mas no Velho Testamento havia unção especial sobre sacerdotes, profetas e reis. Saul era rei, o Espírito Santo se retirou dele. E outra, ele estava realmente rejeitado por Deus, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Irmãos, e quem rejeita a palavra de Deus? A palavra é Jesus. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, diz em Apocalipse capítulo 19. Irmãos, quem rejeita a palavra de Deus, por exemplo, a palavra diz, não faça, a pessoa, não, eu acho que não é bem assim, e faz, a pessoa está rebelde contra a palavra de Deus, e rebelião é como pecado de feitiçaria, e Apocalipse 21, 8, mas quanto aos incrédulos, tímidos, feiticeiros, abomináveis, o lugar é no lago que arde com fogo e enxofre. Fala assim, misericórdia. Irmãos, então, Saul estava ali com esse espírito lá da parte do Senhor. O que ele fez? Ele proclamou um jejum, certo ou errado? O que ele fez no capítulo 16? O texto que nós lemos. No texto que nós lemos, o Espírito do Senhor se retirou e um espírito mau o assombrava. Saul proclamou um jejum, certo ou errado? No texto que nós lemos, certo ou errado? Errado. Ele proclamou 3 dias de vigília, certo ou errado? Ele fez 5 dias de oração na igreja, às 9 horas da manhã, com os pastores e presbíteros. Certo ou errado? O que ele fez? Os empregados disseram, olha, o rei, tem um espírito mal te perturbando, chama alguém que saiba tocar harpa. Ele toca bem, o senhor fica assim, calminho. Ele se arrependeu? Ele se consertou? Ele pediu perdão a Deus?
Ele pediu perdão ao profeta Samuel. Ele tinha um ódio mortal do rei Davi. Não nesse texto, mas um pouquinho mais para frente. Com Davi ainda tocando a harpa, diz que o rei Saul já queria encravar o Davi na parede com a lança. Já estava tomado de uma inveja assassina. Farva-se misericórdia. Então agora, meu amado irmão, agora é para nós. Agora, olha aqui. Farva-se é para você. Diga glória a Jesus. Tem crente, irmãos, está virando moda isso no meio dos crentes. Faz coisa errada, não se conserta. Vai lá e compra um CD de louvor. Ah, você fica ouvindo louvor o dia inteiro. Ah, benção. Você já pediu perdão para o marido? Eu não. Você está que nem o Saul ouvindo o Davi tocando harpa, meu filho. Não adianta nada. Fala assim, nada. Diga glória a Jesus. Você não quer conserto, você quer massagear o ego, você quer massagear o interior. Irmãos, não é esta a palavra que o nosso Senhor veio trazendo. Sabe qual a primeira pregação de Jesus? O tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Fala assim, arrependei-vos. Faz coisa errada, não se... Irmãos, tem marido e mulher que vem quebrando o pau, como diz na expressão popular, no carro, na vinda para o culto. Chegam esbravejando, abre a porta. Paz, irmão. Entra, senta um do ladinho do outro assim. Glória a Jesus. Levanta até a mãozinha assim. Termina o culto, conversa, cumprimenta, entra no carro e continua a briga. Faz misericórdia. Venho no culto querendo música. Venho no culto querendo refrigério espiritual sem conserto. Isso não existe. Isso não serve para nada. Sabe o que adiantou o rei Davi ficar tocando harpa para Saul? Nada, porque ele morreu consultando feiticeira, ele morreu por mão dos filisteus. Aliás, a bem da verdade, ele se matou. Faz misericórdia. Meu amado, se você vem para a igreja sem arrependimento, sem transformação de vida, se você está brigado com o marido, com os filhos, com a esposa, com os pais, com a sogra, com o sogro, não sei quem, e não se consertou, nós estamos tocando música para Saul aqui. Fazem misericórdia, é música para Saul. Acalma um pouquinho, volta pior depois. É gente que tem xilique, vem no culto e fica, que é uma benção. Daqui a pouco está tendo uns xilique de novo. Não adianta, precisa de conversão. Farmers precisa conversão. Diga glória a Jesus. Irmãos, é coisa que o mundo não gosta de ouvir. Você está errado. Sabe o que as pessoas dizem? Eu não acho. Isso é o que você acha. A Bíblia tem muitas interpretações. Cada um lê de um jeito. E nada me acusa. Eu estou em paz com a minha consciência. E o rol de desculpa vai longe. Faz misericórdia. Você está assim? Tudo bem. Você vem para o culto, meu amado. É música para Saul. Nada mais do que isso. Acalma um pouquinho, mas o espírito mal continua. E diz o texto, espírito mal da parte do Senhor. Isso significa o seguinte, de Deus vem toda a disposição. As coisas acontecem por vontade de Deus ou por permissão de Deus. Quando alguém se afasta do caminho do Senhor, o Senhor permite que o maligno ataque. Eclesiastes capítulo 10 diz assim, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Jesus disse a Pedro, Pedro, Satanás nos pediu para você andar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Em Efésios 4 diz assim, não deis lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, um outro aspecto. O espírito mal veio sobre Saul. Veio por quê? Veio de graça? Não. Olha o que ele fez lá oferecendo um sacrifício errado. Olha o que ele fez fazendo uma conjuração de um jejum absurdo. Olha o que ele fez descumprindo a palavra de Deus no tocante aos amalequitas. Daí depois veio a opressão. Irmãos, o crente não pode se dar uma de vítima. Se as coisas começam a esquentar para o teu lado, é problema no serviço, é problema em casa, é assalto, é doença, é não sei o que lá, vá consultar o Senhor o que você fez de errado.
Ai, pastor, o diabo se levantou contra mim. Se levantou porque você deu motivo. Fala assim, viu? Veio espírito mal sobre o sol, por quê? Porque ele era uma flor de criatura, coitado, uma pobre vítima do destino. Coitadinho. Fala assim, misericórdia. Não. E não é com música de harpa que expulsa o demônio. Fala assim, viu? É com conserto, arrependimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, um dos problemas mais sérios de Saul era ódio, ira, raiva, inveja. Irmãos, esses são problemas muito comuns e o Senhor quer purificar o nosso coração. Irmãos, aquele versículo que é desprezado pela quase totalidade dos crentes. Quando vieres ao altar trazer a tua oferta, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro aí a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te primeiro com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te lancem na prisão. Na verdade, vos digo que não saireis dali enquanto não pagares o último ceitil. Sermão da montanha, Mateus capítulo 5. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, como louvar a Deus? Como vir ao culto se está com um problema com alguém? Tem que resolver o problema. Pastor, eu já resolvi. Eu só não quero ver a pessoa na minha frente, mas eu já resolvi, pastor. Faz misericórdia. Resolveu nada. Tem que resolver, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Mateus capítulo 6. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos cultos que acontecem por aí, que é Davi tocando harpa para o Saul, e diz o texto que o Saul gostou por um pouco, porque daí a pouco já estava querendo encravar o outro na parede. Faz misericórdia. Mas quantas pessoas já passaram por esta cadeirinha branca que você está sentado? Diga glória a Jesus. Quantas pessoas passaram por aí, termina o culto e vem para mim: pastor, que coisa mais linda! Esses louvores, essa música, ai pastor, coisa linda. Eu achei que eu estava no céu. Passou uns 3 meses assim: ai, esse homem parece um demônio. Faz misericórdia. Porque não se arrepende, só vem ouvir coisa bonita, só quer massagear o ego, só quer uma coisa diferente. Quando deixa de ser novidade, perde a graça. E quando a coisa começa a apertar no calo, daí pronto, já quer encravar o outro na parede. Precisa arrependimento e precisa conversão. Diga glória a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, nos humilhamos diante de Ti. Eis-nos a Tua presença. Eis a Tua palavra. Senhor amado, é isso que diz este texto. Senhor amado, nós queremos conserto verdadeiro. Como diz a palavra, havendo Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Não existe paz sem sangue. Não existe paz sem luta para resolver as questões e para pacificar. Senhor amado, não existe paz sem que todos os inimigos sejam vencidos. Senhor amado, então nós queremos vencer tudo que nos oprime, tudo que nos aperta, tudo que vem contra nós. Nós queremos vencer. Dá-nos vitória, Senhor. Dá-nos vitória em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, falamos esses dias atrás aqui, mas o Senhor nos lembra hoje novamente. Salmo 18 diz: persegui os inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de tê-los consumido, desfios como a lama das ruas. Meu amado irmão, só existe paz. Paz não é ouvindo a harpa de Davi. Só existe paz quando nós vencemos todos os nossos inimigos. E os nossos inimigos são os demônios e a nossa própria carne. Esse é o pior de todos. Diga glória a Jesus. Só existe paz quando nós vencemos. Irmãos, e não existe vitória sem luta, sem combate sangrento, sem dor, sem lágrimas, sem jejum. Não existe. Diga glória a Jesus. Se você está com um problema, você não está precisando de refrigério, você está precisando de conserto diante do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor amado, que aquele, Senhor amado, que nessa noite está com ódio, com raiva, com amargura de alguém,
com pensamentos ruins, irritado, nervoso, exasperado. Senhor amado, que venha se derramar diante do Senhor hoje, venha se converter e venha a se quebrantar diante de Ti. Meu Deus, aquele que está com problemas, que venha a confessar, só que ninguém venha escondendo problemas, enrolando, achando que ninguém vê, achando que pode se passar por justo. Não, Senhor. E que ninguém, Senhor amado, permaneça com autojustificação, autojustificativa. Senhor amado, que o Espírito Santo convença cada um. Opera, Senhor, para a Tua glória, nós suplicamos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. O Senhor mostra uma mulher que